Bíblia. Vamos retomar o nosso estudo desta carta tão preciosa, tão pertinente, tão própria para os nossos dias. No último estudo que tivemos, há 2 domingos atrás, nós introduzimos este capítulo 3, entendendo os versículos 1 ao 13, aplicando ao nosso viver, falando do valor da graça, a graça que nos transforma, da graça que nos alcança, da graça que nos torna instrumentos de proclamação do amor. E agora Paulo vai continuar o seu pensamento. Na verdade, ele vai voltar ao início do capítulo 3. Quem deve se lembrar, eu disse que do versículo 1 ao 12 do capítulo 3, era como se uma espécie de parênteses. Paulo interrompe o seu pensamento. Eu digo sempre que ele é muito prolixo, isso é verdade, não há nenhum desrespeito nisso. É uma análise crítica, uma realidade que a gente precisa saber para interpretar bem o texto bíblico. Paulo é muito longo nas suas ideias, nos seus pensamentos, e muitas vezes um tanto quanto desorganizado. Então, se a gente não parar para separar as porções, a gente realmente não entende ou aplica equivocadamente o pensamento do apóstolo Paulo ao nosso viver. Na mensagem passada, há 2 domingos atrás, nós analisamos os versículos 1 ao 13 do capítulo 3. No versículo 1, Paulo inicia o seu pensamento e, visivelmente, do 2 ao 13, ele vai falar do que ele entende ser o poder da graça de Deus na sua vida. E agora, no versículo 14, ele volta, como que se voltasse ao pensamento do versículo 1, e nós vamos ler, portanto, do versículo 14 ao 21, e Paulo agora ora novamente. Ele já orou no início da carta, e agora ele volta a fazer uma nova oração pelos crentes em Éfeso, e é esta oração que vai trazer para mim e para você o ensinamento e a aplicação prática da mensagem de Deus para a nossa vida. Nós vamos ler na NVI, conto com a ajuda da equipe de projeção. Diz assim o texto de Efésios 3, 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa semana foi veiculado nos meios de comunicação digital uma pesquisa que foi publicada na revista Isto É, dessa semana que passou, e o título da matéria dizia do novo retrato da fé no Brasil. Curiosamente, quando me deparei com esta pesquisa e meditando sobre o texto bíblico de hoje, eu glorifiquei o Senhor porque a Bíblia sempre tem respostas. E surpreendentemente tem respostas na hora que a gente mais precisa. Porque justamente no momento em que a mídia divulga uma matéria, uma pesquisa, estudos realmente científicos de universidades do país, que retratam a realidade da religiosidade, e aí inclui todas as religiões, expressões religiosas do Brasil inteiro, eu encontro na palavra de Deus uma resposta ao que esta pesquisa quer propor. Às vezes eu fico na dúvida realmente se a pesquisa retrata a realidade ou insinua uma tendência, e na verdade tendencia a humanidade para uma realidade. Porque também não é difícil você pensar que de repente
uma pesquisa que diz que a maioria dos homens estão usando agora a gravata nas costas, vai querer impor um estilo novo de vida, e daqui a alguns meses nós vamos ver todos os homens realmente usando gravata nas costas, por mais absurdo que seja. Então eu percebo, e é uma crítica que eu faço, as pesquisas, o americano gosta muito de pesquisas, e a gente precisa ter um certo cuidado, uma crítica realmente, a razão, a racionalidade, de sempre avaliar as pesquisas para saber se elas estão retratando ou se estão tendenciando o comportamento da humanidade. Porque muitas vezes pesquisas são encomendadas, a gente sabe disso, no contexto político, no contexto de tendências sociais, no contexto de comportamento da juventude. Muitas vezes uma marca compra uma determinada empresa, não compra no sentido pejorativo, corrupto, ela contrata uma empresa para lançar no mercado uma determinada pesquisa de interesse, mas que na verdade quer dizer que todos estão tomando tal refrigerante. Ou seja, estão querendo impor-nos um comportamento e não retratando uma realidade. Então eu li, observei, estudei esta pesquisa com este cuidado, para saber se de fato ela retrata uma realidade que é tangível, ou se ela está querendo me convencer de que de fato é uma tendência e está então tendenciando a sociedade a um novo estilo de vida. Espero ter sido claro neste pensamento, para que você perceba que nem tudo o que se diz retrata toda a verdade. Por exemplo, na questão da política, nós já vimos muitas pesquisas dizerem que tal candidato era o vencedor e as urnas disseram o contrário. Ou seja, nem sempre as pesquisas são detentoras da verdade. Mas essa pesquisa traz alguns dados que minimamente devem nos gerar interesse e preocupação acerca deles. Resumindo a entrevista, a matéria, ela vai dizer que nós estamos vivendo num momento de trânsito religioso, onde as pessoas estão migrando a todo instante de religião para religião. E também, isso transcende um movimento meramente denominacional. Não é apenas uma mudança de uma religião semelhante a outra, mas entre religiões totalmente antagônicas. A matéria vai trazer a experiência, o relato, o testemunho de um ex-pastor evangélico que tornou-se adepto do islamismo, de um outro evangélico que tornou-se adepto do candomblé. Então, a pesquisa vai mostrar que, de fato, há evidências ou há identificação de casos isolados de pessoas que migraram entre religiões totalmente opostas na sua visão de mundo e na sua visão do sagrado. As razões são as mais interessantes de serem observadas, segundo diz a entrevista. Por exemplo, as pessoas que saem das denominações evangélicas históricas, as denominações evangélicas neopentecostais, essas últimas igrejas que têm surgido fruto de um determinado líder, como a Igreja Mundial de Jesus Cristo, Igreja Universal do Reino de Deus, e até alguns movimentos neopentecostais mais jovens, como Bola de Neve, Sara Nossa Terra. Segundo a pesquisa, a maioria dos que migram destas experiências religiosas para outras é fruto de uma frustração, porque foram lá buscando algo material, como promessa de toda a publicidade: pare de sofrer, e o sofrimento não termina. Vem aqui, você vai receber um novo emprego, o emprego não surge. Você vai ser curado da sua doença e a doença não é curada. Então as pessoas migram como frustração de uma expectativa não atendida. Mas também há uma migração entre as igrejas ditas históricas, ou no contexto do estudo da religião, chamadas as igrejas de missão, presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais, seriam os 4 principais. Os luteranos ficam um pouco fora desse contexto, mas poderia se considerar também uma igreja histórica, porque a confissão de fé é um pouco distinta dessas outras igrejas, chamadas igrejas de missão, igrejas missionárias. É que as pessoas estão cansadas da tradição, estão cansadas do comportamento imposto, estão cansadas do método e da padronização do ser e do fazer. É o que a pesquisa diz. E isto tem gerado, então, uma nova geração de evangélicos, os chamados desigrejados.
Inclusive, a matéria vai trazer um pastor que tornou-se um pastor desigrejado por desacreditar no comportamento da sua denominação, por desacreditar na institucionalização da fé. E a pesquisa dá conta de que esses evangélicos sem vínculo com a igreja local cresceu de 0,7% do total de confessos evangélicos em 2003 para 2,9% em 2009, ou seja, um crescimento de quase 500%. Significa dizer que o número de homens e mulheres, e normalmente essa faixa etária é entre os 20 e 40 anos, de homens e mulheres que deixaram o convívio da igreja pelas razões mais diversas, mas segundo a pesquisa, a razão principal é: eu não me enquadro no padrão proposto por este comportamento. E a própria institucionalização da fé tem trazido para alguns a frustração. Mas o que nos espanta nos números trazidos por essas pesquisas é que o número dos evangélicos de missão tem diminuído, os evangélicos pentecostais e neopentecostais têm diminuído o ritmo do crescimento, ou seja, na década de 90 nós vimos uma explosão das igrejas neopentecostais, e agora esse movimento tendeu a diminuir o seu ritmo, a sua explosão de crescimento. O número de católicos diminuiu de 74% para 68%. Os espíritas kardecistas sofreram um pequeno acréscimo. Os ditos sem religião cresceu. E, entre outras religiões, como as religiões afrodescendentes, cresceu entre 1,9% a 3,1% do total das pessoas entrevistadas. Algo que nos espanta, e esta matéria vai descrever isso, é o fato de que este êxodo entre as pessoas e entre as religiões se destaca o fato de que entre esses evangélicos das igrejas de missão, as históricas, há um contingente que chama a atenção de que tem deixado a tradição cristã para assumirem a tradição islâmica. Nós ouvimos domingo passado um testemunho apaixonado da irmã Denise sobre esse desafio missionário. Mas mais, pessoas que tinham em seu berço o conceito e o conhecimento da tradição cristã e migraram para religiões afrodescendentes, como o candomblé e umbanda. Lamentável eu dizer para os irmãos que, infelizmente, eu tenho conhecimento, não conheço pessoalmente, mas tenho conhecimento de fato de pessoas, inclusive membros desta igreja, que deixaram de ser confessos cristãos para mostrarem suas fotos em redes sociais como Orkut e Facebook, trajados com vestes de religiões afrodescendentes. Talvez o apóstolo Paulo intensificasse sua oração, se fosse fazer a leitura desta pesquisa nos dias atuais, e é esta oração que o apóstolo Paulo faz, que é para mim a resposta do que esta pesquisa vem mostrar. Que, em resumo, o que mais nos interessa aqui é o fato de que existe uma geração que está crescendo, e por isso, muito apropriada a palavra do pastor Marcos, de você cuidar do seu rebanho em casa, de adolescentes e jovens que estão entrando na sua maturidade física, influenciados por esta tal tendência de olhar para a igreja com uma crítica negativa, de olhar para nós, liderança, e aí eu não posso ficar sozinho nisso, porque a igreja não sou eu, são todos aqueles que estão ao meu lado, a todos aqueles que fecham comigo as decisões, a visão, o entendimento do que é ser igreja, e que dizem: isso não é igreja de Jesus. Que resposta daremos a esta geração de jovens que já preferiram hoje ficar em casa do que estarem aqui? Por isso que eu sempre digo e chamo a atenção. Quando temos a oportunidade, como domingo passado, temos 38 adolescentes aqui em cima, e no final, quando chama mais o restante da galera, chega a quase 50, eu preciso fazer como o apóstolo Paulo, me colocar de joelhos e agradecer a Deus, porque eles podiam estar em qualquer lugar, e abrir os meus olhos para perguntar: onde estão os outros, os meus filhos,
que por qualquer razão perderam a alegria de estarem aqui. E que talvez agora vão, a partir desse momento, engrossar, porque agora eles têm uma pesquisa. Como eu disse, agora eles têm um fundamento científico para embasar o seu posicionamento rebelde, descrente, crítico, para dizer: eu não acredito na igreja. Meu pai e minha mãe vivem falando mal do pastor em casa. Toda vez que a gente está junto, critica todo mundo está errado, a igreja é isso, a igreja é aquilo, e querem que seus filhos permaneçam acreditando que a igreja de Cristo é viável. Deve causar-nos espanto e preocupação a realidade de que temos em nossa igreja já uma geração de filhos, jovens e adolescentes, que preferiram hoje ficar em casa do que acompanharem seus pais para a igreja. A culpa é minha? A culpa é fundamentalmente deste lugar? Ou não é um sistema complexo e complicado que nós mesmos criamos e que no fundo se afastou da essência do Evangelho de Deus, e é pelo que o apóstolo Paulo ora quando escreve aos Efésios? Esta palavra é uma reflexão para todos nós, como uma resposta ao que podemos dar, ao que o mundo está dizendo, que cada vez mais os desigrejados ou os sem religiões farão parte desta geração. Isso tudo está fundamentado cientificamente nos conceitos da ciência. Eu vou amanhã já enviar essa pesquisa para os e-mails dos irmãos que têm cadastrado o nosso informativo, para os irmãos poderem ler, quem não leu ainda, evidentemente. Muitos já leram e viram, ou pela revista ou pela internet. Mas os irmãos verão que o embasamento científico desta, não apenas os conceitos filosóficos, sociológicos, acadêmicos, mas a realidade que nós retratamos há muito tempo já, que é o que caracteriza essa geração: as escolhas, a multiplicidade de escolhas, a independência cada vez mais precoce. Os clichês dessa geração do que tem, nada a ver, cuido da minha vida, estou nem aí. Cada vez mais uma independência financeira precoce, um desenvolvimento intelectual. E aí a pesquisa também traz um dado interessante, de que dos entrevistados que deixaram a sua fé anterior, 37,4% são pessoas que completaram o ensino superior. Ou seja, a nossa mensagem, de alguma maneira, e a realidade da igreja, e eu não culpo a Bíblia por isso, eu culpo a mensagem falada, pregada e vivida. De alguma maneira não está conseguindo acompanhar a argumentação da ciência. Porque quanto mais culto a pessoa fica, segundo os dados aqui, mais crítica ela se torna à religião. E muitos pais não se prepararam para lidar com seus filhos quando entram nas suas faculdades, nas suas escolas. Quando introduzem-se ao meio acadêmico e são bombardeados literalmente todos os dias pela crítica à religião, à fé e, por conseguinte, à igreja. A história do cristianismo não nos ajuda. A história, de fato, da instituição não contribui em nada. Talvez o nosso testemunho, a nossa omissão, o nosso silêncio, muitas vezes a falta do nosso caráter, severiza isso, porque os nossos filhos olham para nós e dizem: se isso é ser crente? E diz: não, eu vou viver minha vida. Se não vem em nós o entusiasmo, a alegria, a paz, o amor, o testemunho, que faça valer a pena alguém vir atrás de nós e dizer assim: é neste caminho que eu vou seguir. Falta-nos um pouco mais de ousadia e coragem de dizer como o apóstolo Paulo, quando disse aos coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A realidade é que eu sou de uma geração, e você talvez mais ainda, que cresceu dizendo assim: não olha para os homens, olha para Jesus. É o que essas pessoas estão fazendo. Eu olho para Jesus. Jesus eu posso adorar em casa. Jesus eu posso adorar na praia. Vou adorar Jesus lá no monte. E cada vez mais torna-se rarefeita a experiência da comunhão, do ajuntamento, do relacionamento. Nossos filhos estão crescendo na era da informática,
em que dominam máquinas e maquinetas com tamanha habilidade que assustam-nos. Nós nos adaptamos, levamos meses para nos adaptar a um aparelho novo de celular. A criança, de um dia para o outro, ela já sabe tudo acerca daqueles botões, diz mais do que você. E ninguém precisou ensiná-la, porque é a fase da intuição, e a criança é intuitiva, a criança não tem... Você, quando mexe nos botões, tem medo de perder o seu calendário, sua agenda. A criança não tem medo de nada. E por isso que ela vai apertando. E no que ela vai apertando, ela vai aprendendo. E se perder, a criança não tem senso de responsabilidade. Perdeu. A criança perde a Bíblia, perde a revista, perde sapato, perde tudo, né? Perder uma agenda de telefone, para ela não faz diferença. E aí a criança, então, vai desenvolvendo o seu entendimento do mundo nesta volatilidade. Então, ninguém mais é fiel a nada, o compromisso, a estabilidade, a permanência, não existem. O desafio que temos diante de nós é olhar para o mundo com um olhar corajoso e dizer: ficamos parados no tempo. Não falamos a linguagem que pode ser ouvida, não vivemos de uma maneira que impacte esta geração, não chamamos a atenção das pessoas para a realidade de uma vida diferente. E talvez esta pesquisa tenha, em algum ponto, muitas razões de dizer que, de fato, a fé institucionalizada, como a igreja reunida, corre sérios riscos. Não falo da fé universal, não falo da graça salvadora. Eu creio que Deus continuará salvando, transformando, resgatando, vocacionando. Mas o risco que nós corremos é de termos cada vez mais auditórios envelhecidos. E nada contra os velhos, absolutamente. Mas é que esta geração que está vindo após nós está preferindo ficar lá fora, curtindo o sol. E como vamos alcançá-los? Dizendo que eles estão errados? Se é a pior coisa que podemos dizer para essa geração? Nós não aprendemos a nos comunicar com essa geração. Esta semana nós vimos, quem viu estupefato como eu, uma cena gravada no celular de um colega, de um menino de 14 anos que foi expulso da sala e é advertido pela diretora. Foi só uma advertência pela diretora. Ele saiu esbravejando da sala de aula pelo corredor da escola e encontrou a diretora no meio do caminho. Apressou o passo, a diretora percebeu o perigo, correu assim para dentro de um corredorzinho pequeno e ele deu um chute numa das pernas da diretora, a diretora caiu e disse: eu vou voltar para te matar. Não passaram alguns minutos, a professora percebeu um movimento estranho na escola, eram rapazes invadindo os muros, ela chamou a polícia veio, não se confirmou se era aquele rapaz. Mas você acha que nós vamos ganhar esta geração dizendo que o que eles estão fazendo está errado? Se eles não olharem para nós e verem algo em que confiar, alguém dignos de serem exemplo, nessa geração rebelde, sim, essa geração que disputa com o professor a autoridade e tem a ousadia, a audácia de dizer: professor, meu pai é que paga o seu salário. E onde ficamos? Mantemos o nosso discurso moralista do certo e do errado, do pode, do não pode? O apóstolo Paulo nos dá uma razão para continuar crendo que a igreja de Cristo é possível. Porque Paulo não fala de leis e mandamentos e padrões de conduta. Paulo fala de amor. Vamos ler o texto? Mais uma vez? Para que você agora, à luz de tudo que eu disse nesta introdução, mas pode ficar tranquilo que o desenvolvimento vai ser mais rápido, para você entender o que isso significa para nós. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Amados, aqui já está um paradigma quebrado. Pode voltar lá um pouquinho, deixa lá. O judeu, na sua tradição religiosa, ele nunca ora de joelhos. O muçulmano, sim. O muçulmano ora de joelhos, com as mãos estendidas. E Paulo não estava convertido ao islamismo, evidentemente, mas ele estava mostrando uma atitude diferente. Porque o judeu, ele ora de pé, com as mãos para o alto e as palmas levantadas para os céus, como sinal de receber o favor divino. Mas Paulo é dramático. Paulo coloca que esta razão, que razão é esta? Podemos voltar lá no versículo 1, querido? Porque agora ele fechou o parêntese e voltou ao seu entendimento basilar da sua carta.
Por essa razão, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Aí abre parênteses, fecha parênteses, corta tudo aí do versículo 2 ao 13, vamos para o 14 direto, podemos? Por essa razão ajoelho-me diante de mim, do Pai. Sabe por que Paulo está de joelhos? Porque ama a igreja. Paulo está de joelho porque ama as pessoas. Paulo está de joelho porque ele está interessado em ver as pessoas caminhando para a eternidade. Paulo está de joelhos para mostrar que não é pela religiosidade, não é o padrão de estar de pé com mãos levantadas, não é um padrão imposto pelas leis humanas, não é um padrão imposto pela tradição, mas é um coração quebrado, que clama diante de Deus e roga de joelhos, diferente do que os outros estavam acostumados a fazer. Eu me ponho de joelhos, vocês oram de pé, eu me ponho de joelhos, eu me quebranto diante de Deus, eu sofro. Como ele já disse, escrevendo aos Gálatas, eu sinto dores de parto para ver Cristo formado em vocês. Então ele diz, por essa razão, por amar vocês, sou prisioneiro de Cristo, me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo ora ao Pai. Há uma concepção distorcida, não é de todo errado, mas ela precisa ser bem esclarecida. O cristianismo não é a primeira religião a lidar com Deus como Pai. Na história da revelação de Deus, no nosso entendimento bíblico, é a primeira vez que alguém chama Deus de Pai depois do judaísmo. Tá? Porque antes mesmo, os gregos chamavam Zeus de Pai dos deuses. Os romanos também, que adoravam Júpiter, chamavam Júpiter de Pai Júpiter. O Deus Sol, o Pai Sol. Então, Paulo não estava falando novidade aqui em termos das religiões da sua época, mas ele estava quebrando um grande paradigma, ensinando aos judeus que Deus não era um Deus distante, era o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós temos todo acesso, mesmo sendo Ele um Pai de glória. É interessante que quando eu me reporto a essa experiência de Deus revelado como Pai por Jesus Cristo, porque Jesus é quem quebra os paradigmas da história da religiosidade judaica, dos israelitas, e chama Deus de Pai, trazendo Deus para o contexto do relacionamento e não meramente religioso. Jesus está querendo nos mostrar que um relacionamento é possível, é acessível, mas precisa ser zeloso. Primeiro porque a revelação de Deus como Pai dá-nos uma responsabilidade, pais, e aí eu vou voltar à tecla que eu sempre falo, homens, não tem jeito, o peso está em nossas costas. Somos nós que vamos dar a nossa vida pelas nossas esposas, pela nossa esposa, como Cristo deu pela igreja. É a nós dada a responsabilidade de mostrar aos nossos filhos quem Deus é, pela maneira como nós somos pai. E a psicologia, especialmente a psicologia, o aconselhamento cristão, tá aí pastor Pedro que não me deixa negar, sabe que muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com Deus, porque nós não tivemos uma referência paterna. Então falar de Deus como Pai amoroso, nós não materializamos isso. E nós, desde a nossa infância, nós precisamos de alguma maneira materializar as coisas. Semana passada eu sentei para ensinar matemática para a Letícia e ela não entendia. Eu estava usando o método da escola, repetindo os exercícios da professora. Quando eu comecei a pegar com ela objetos, e ela começou a ver como é que funciona a divisão, falei assim, filha, como é que se divide 17 por 5? Se você vai dividir 17 por 5, vamos fazer aqui 17 elementos. Pegamos 17 coisas. Então você vai dividir por 5 pessoas. Então você começa a separar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah, é assim? Isso que é divisão? É, filha. Então, 17 por 5, olha aqui, você tem 3. Sobraram quantos? 2. Nunca mais errou conta de dividir, eu espero. Nós precisamos, no nosso aprendizado, ver. O comportamento humano é formado, é forjado, cerca de 85% do que você sabe é fruto do que você viu. E aí você está falando e acha que alguém está empreendendo alguma coisa. Estou aqui gastando minha saliva, meu filho, com você. Sim, pai, mas você não me mostra como é que é isso.
E aí por isso muitos de nós temos dificuldade no relacionamento com Deus, porque não tivemos uma referência saudável com o nosso pai terreno. Muitos nem conheceram seus pais. E aí é um conceito de paternidade que precisa ser ajustado. Porque o conceito de paternidade pura e simplesmente físico, ele pode nem existir. Mas o que Jesus Cristo veio fazer, e é o poder da graça que cura, que salva, que restaura, é fazer por meio de Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Jesus torna Deus visível. Jesus concretiza, por meio dos evangelhos, a revelação de um Deus de amor, de graça, um amor imensurável, glorioso. E então Paulo diz: eu ajoelho-me diante do Pai, porque Ele é Pai de Jesus, e por Jesus eu o conheço. Eu me ajoelho diante do Pai porque Ele está acessível. Eu vi a história de um filho, uma ilustraçãozinha rápida de um filho que soube que seu pai ia se tornar brigadeiro da tropa. E aí ele disse: puxa, que bom que meu pai vai continuar sendo brigadeiro, vai ser brigadeiro agora, mas eu posso continuar chamando-o de pai? Claro, porque o posto que ele ocupa não muda em nada a essência do que ele é no nosso relacionamento. Lembro também da história que eu vi de um menino que estava voando em meio a uma tempestade muito severa. Estava tranquilamente lendo o seu gibizinho lá na poltrona do avião, e todo mundo assustado, qualquer solavanco já gritavam, e o sinalzinho do cinto piscando, e um senhor do lado dele disse: você não está com medo, menino? Aí ele disse: não. Por quê? Porque o piloto desse avião é meu pai. Ele sabe o que está fazendo. Se nós estivéssemos em perigo, ele estava aqui comigo. Como ele está lá, está tudo bem. Essa é a visão que nós podemos ter do Deus acessível, que mesmo sendo o principal da tropa, não deixa de ser nosso Pai. Que mesmo estando lá na cabine, nos dá a segurança de que Ele está no controle. Paulo, por isso, se ajoelha diante deste Pai, para se derramar em clamor, em oração, em amor pelo povo, pela igreja de Cristo, e dizer: eu oro por esta causa. Que causa? Aí Paulo volta ao contexto de toda a sua carta aos Efésios, para que a igreja seja corpo, seja complemento de Cristo no mundo. Esta é a nossa missão. Muitos divagamos, e isso é um tema para seminários e seminários, entre definir bem qual é a missão da igreja. Os que têm o dom do evangelismo de missão vão dizer: igreja é fazer missões, né, pastor Marcos? Quem gosta do ensino vai dizer: a igreja tem que ensinar. Os misericordiosos vão dizer: a igreja tem que fazer misericórdia, ação social, ninguém pode passar fome, imprimir a justiça no mundo. Cada um vai defender o seu pedaço do bolo, na verdade, a partir dos seus dons, porque é o que acredita, é pelo que se apaixona, é como vê o mundo. Nós vemos o mundo pela ótica dos nossos dons. Foi para isso que Deus nos colocou como corpo. Agora sim estamos entendendo, então, a missão da igreja é ser corpo, revelar Cristo ao mundo, por meio de quê? De cada um de nós, fazendo o que Deus nos deu para fazer, o que Deus nos chamou para ser. É o que Paulo ora. Vamos ao texto. Paulo diz: oro a Deus Pai. Pode voltar o texto, por favor? Versículo 15 agora. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Adiante. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Na sua versão talvez esteja: para que Ele fortaleça o homem interior. Essa expressão homem interior é uma expressão do conhecimento grego, do entendimento grego da nossa composição. Eu não vou entrar aqui no debate teológico de dicotomia e tricotomia. Não estou fazendo tricô, não. Vou explicar para você, se você nunca ouviu essa palavra. Dicotomia e tricotomia é a área da teologia que debate a composição do homem. Porque a Bíblia fala em corpo, alma e espírito. Dicotomia vai dizer que, ou vai defender a visão de que o homem é só corpo e espírito. Alma e espírito se fundem, seria a mesma coisa.
A tricotomia vai dizer que o homem é composto de 3 realidades: corpo, alma e espírito, diferenciando-se o que é alma de espírito. Vamos deixar isso para outro estudo bíblico, tá bom? Não quero aqui entrar nesse mérito específico da teologia sistemática, que até hoje tem gente que é dicotomista, tricotomista, e de vez em quando, pastor, você é tricotomista ou dicotomista? Eu falei, sou homem. O que passar disso, Deus sabe de mim. E mais ainda, o que faz realmente a gente sair do lugar não é ficar entendendo se é homem, corpo, alma, espírito, um ou outro, é que nós somos gente, integrais, completos. E se o dedinho do pé está ruim, se a unha está inflamada, dá dor de cabeça. Então não há nada que aconteça lá embaixo que não interfira aqui em cima, e vice-versa. E aí então é a visão integral do homem, a visão integral do corpo de Cristo. Somos todos dependentes uns dos outros. E por mais que o mundo tendencie a uma visão de que a igreja acabou, a Bíblia vai reforçar no meu coração de que a igreja continuará recebendo de Deus a tarefa de torná-lo conhecido no mundo. Paulo vai orar pelo homem interior, e para o grego o homem interior seria 3 elementos essenciais: a razão, a consciência e a vontade. No entendimento grego, a expressão homem interior se referia a esta tricotomia específica, de que é aquilo que habita em nós internamente, é a imatéria, o que não podemos ver, mas que é composto essencialmente desses 3 elementos: a razão, que é o conhecimento crítico, aquilo que você adquire quando estuda, quando raciocina, quando para pensar. É a razão que o apóstolo Paulo mesmo escreveu aos Romanos capítulo 12, do entendimento para um culto racional. Ou seja, sabemos no que cremos, sabemos por que cremos, respondemos à crítica, e como diz o apóstolo Pedro, respondemos a qualquer um que nos perguntar a razão da nossa esperança. Paulo está orando para que Cristo nos fortaleça, para que saibamos responder à razão da nossa fé, o porquê somos igreja, o porquê mantemos viva esta chama. Paulo pede em oração para que o Senhor nos fortaleça a consciência, porque a consciência é a habilidade que devemos desenvolver de discernir o certo do errado, o bom do ruim, e digo mais, o excelente com relação ao mais ou menos. Porque o grande problema é que o homem é muito acomodável e acomodado onde está. Eu tenho suplicado ao Senhor que o seu Espírito fortaleça-nos a mente para que nós tenhamos a visão da excelência, para que busquemos o melhor, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, a excelente obra do ministério da Igreja de Cristo. Consciência que nos limita, sim. Consciência que pelo temor ao Senhor nos adverte quando estamos transgredindo os limites, quando estamos indo além daquilo que é possível, viável. A consciência que nos domina a cumprir aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 6 e 10 da sua primeira carta. Tudo podemos, tudo é lícito, mas nem tudo convém, mas nem tudo edifica, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. A consciência fortalecida no Senhor Jesus é a capacidade que nós temos de dizer: eu posso sim fazer todas as coisas, mas eu vou fazer apenas aquilo que me edifica, vou fazer apenas aquilo que é conveniente, viável, fazer apenas aquilo que não me dominará, mas que eu serei sempre o Senhor de todas as minhas habilidades. O apóstolo Paulo pede que o Espírito Santo fortaleça a razão, a consciência e a vontade. Paulo sabia muito bem o dilema interior entre querer e fazer. Em Romanos 7 ele disse: o que faço é o que não quero, e o que quero fazer, isto eu não consigo fazer. Há uma luta
atroz dentro de mim, violenta entre a minha vontade e o ideal. Então Paulo transfere isto e compartilha com seus irmãos, dizendo: eu sei muito bem o que é isso, porque eu também vivo a crise e a luta entre a vontade de fazer e a consciência de que não devo fazer. Isso tudo só é possível quando Cristo habita, é o que está escrito no texto, por meio do seu Espírito. Versículo 17. Versículo 17, por favor, queridos. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Aqui é uma expressão interessante, porque Cristo habitando em nós, a palavra grega para habitação é bem diferente de uma outra expressão usada para uma habitação transitória. Você não chamou Cristo para morar na sua casa enquanto a tempestade está, igual os americanos da Costa Leste estão vivendo. Todo mundo saindo da Costa Leste, até os nova-iorquinos, em estado de alerta por causa do furacão Irene. Então todo mundo fecha a casa e vai morar na casa de algum parente, até a tempestade passar. Muitos fazemos isso. A gente convida Cristo para morar conosco por temporada. Essa semana também veiculou-se que em Brasília e Manaus já estão alugando apartamentos para a Copa. O estádio nem está construído, mas tem gente lá que já terminou de receber o apartamento, já está anunciando: aluga-se apartamento por R$3.000 por 15 dias. Apartamento de 2 quartos, 20 mil. Selma está me corrigindo que já há ofertas de 20 mil. Cristo não habita por temporada na nossa casa. A palavra grega katoiken significa morada permanente. Aquela casa que lutamos muito para adquirir, seja pelo PNH, seja pela Coab, ou seja pela Caixa Econômica Federal, mas você com muito suor, muito sacrifício, um dia entrou e disse: essa agora é minha. É nesse contexto que Paulo diz: para que Cristo habite no coração de vocês. Eu oro para que Cristo seja presente permanentemente, não só quando a tempestade vier, porque é muito comum, talvez muito desse trânsito religioso que esta pesquisa apresenta é fruto desse sentimento de transitoriedade. Ou você não se lembrou de Cristo quando você estava precisando de alguma coisa? Ok, como diz o clichê, né, religioso: se não vai por mal, vai por bem. Não vem pelo amor, vem pela dor. Que seja. Mas uma vez que Cristo entrou, que não seja para a temporada, que seja uma habitação permanente, definitiva, em que Ele então agora, habitando dentro de nós, vai transformar o nosso ser, cuidando da nossa consciência, da nossa razão e da nossa vontade, tornando-nos fortalecidos, diferentes, dignos desta habitação, cidadãos dos céus, enquanto moramos e andamos pela terra. A oração de Paulo é também para que o homem compreenda o significado do amor de Deus. Versículo 18: para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui, essa expressão do apóstolo Paulo é lindíssima. A maioria dos comentaristas entende que há um conceito, há uma verdade maravilhosa por trás desta revelação, deste mistério revelado. Jerônimo, por exemplo, um dos pais da igreja, diz que estas expressões de alcance, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento referem-se à dimensão da abrangência de Deus em seu amor para toda a humanidade. E ele diz o seguinte: a largura que alcança todos os homens, de todo tipo, de toda idade, de todo lugar. A largura do amor de Deus que alcança os confins da terra e não faz distinção entre raças, tipos, línguas, lugares, poderes aquisitivos, níveis sociais. A largura do amor de Deus, a cerca que foi estendida para que todos estejam dentro. Não só a largura, mas também a profundidade que desceu até as experiências mais profundas da morte, da tristeza, da frustração, da depressão, dos abismos.
O amor de Deus que nos alcança lá no fundo do poço, profundo, tão profundo quanto possam ser os abismos dos oceanos. Mais profundo do que onde a caixa preta do voo da Air France foi encontrada. Deus habita nas profundezas dos mares, para que ninguém fique perdido, para que todos sejam encontrados. O amor de Deus que se revela no comprimento, que avança e alcança o fiel até a morte. Assim como Jonas, que tentou fugir da presença de Deus. O amor de Deus que nos alcança tão longe onde nós possamos ir, e não há lugar tão longe onde queiramos ir que Deus não possa nos alcançar, porque o seu amor é comprido. O amor que não se mede por altura alguma, porque Ele nos ama até que possa nos levar para os céus. E quando pensamos então na largura, no comprimento e na profundidade, traz-nos a visão de um elemento fundamental da fé cristã, onde todas as coisas convergem, de onde todas as coisas saem e por onde todas as coisas passam, a cruz de Jesus, onde a altura ou a profundidade, nem largura nem comprimento podem nos afastar, mas ao contrário, revelam o grande amor de um Deus que em seu Filho morreu na cruz, para que você e eu sejamos igreja. É o que o apóstolo Paulo diz, para que vocês juntos com todos os santos. Não existe cristão, não existe cristianismo, se ele não for no ajuntamento do povo de Deus, pois é o único lugar onde pode se experimentar a verdade e a essência deste amor. Como disse John Wesley, Deus não tem nada a ver com uma religião solitária. Portanto, por mais que esta pesquisa demonstre uma tendência do mundo em que vivemos, a mensagem do cristianismo, ainda que seja uma mensagem solitária, de alguém que sobe no monte para gritar tão alto que outros possam ouvir, mas tem a sensação de que ninguém mais está ouvindo, é dizer que Deus nos chamou para sermos igreja de Jesus Cristo, povo de Deus reunido neste lugar. E como diz Barclay, para encerrar este pensamento, quero ler um parágrafo do que Barclay, um grande exegeta do texto do Novo Testamento, diz assim: este mundo não é o que deveria ser. É um mundo esmigalhado por separações, por forças em oposição, pela acritude, o ódio e a luta, nação contra nação, homem contra homem, classe contra classe. Dentro do próprio eu do homem se trava uma luta entre o bem e o mal. O desígnio de Deus é que todos os homens e todas as nações cheguem a ser um em Cristo. Para que esse dia se faça realidade, Cristo necessita que a igreja saia e fale com os homens do seu amor e sua misericórdia. A igreja é o complemento de Cristo, seu corpo, suas mãos, seus pés e sua voz, para levar a cabo a obra de Cristo. E não pode fazê-lo até que seus membros, unidos numa comunhão, conheçam e experimentem o amor sem limites de Cristo. Ninguém pode ensinar a outro o que não sabe, ou lhe brindar o que não possui. E antes que possamos levar o amor a outros, o amor de Cristo, devemos encontrar e viver este amor dentro da sua própria igreja. Que o mundo ouça, que o mundo conheça, pois todos precisam deste amor. É o que nós vamos cantar nesta canção. Todos necessitam de um amor que faça a vida valer a pena. Um amor que transforme o viver. Um amor que nos preencha. Um amor que nos faça novas criaturas. Um amor que seja para o mundo a revelação perfeita do amor de Deus por nós, mostrado lá na cruz, onde Jesus morreu por mim e por você. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor, dizendo que é este amor, por este amor que vivemos, é este amor que nos